Em nosso último encontro abordamos o quarto caminho. Caminho este que foi precedido por três grandes caminhos: o caminho do faquir, o caminho do monge e o caminho do yogi. É interessante observarmos que grande parte dos caminhos espirituais tende ao extremismo. Foi nessa perspectiva que Siddhartha Gautama apontou uma via alternativa, que ele chamou o caminho do meio. Siddhartha Gautama, ao atingir a iluminação, concluiu que o sofrimento existe. O sofrimento tem uma causa. O sofrimento pode ser extinto. E ele fala que a via de transcendência para o sofrimento é o caminho do meio, também conhecido como nobre caminho ou caminho óctuplo. Neste caminho é necessário o desenvolvimento de uma percepção correta, um pensamento correto, uma fala correta, um comportamento correto, um meio de vida correto, o empenho correto, a atenção correta e a concentração correta. O caminho do meio é o caminho que transcende os extremos polares. Nele, o homem vai além da autoindulgência e do autossacrifício. Ele vai além do bem e do mal, do positivo e do negativo, daquilo que eleva e daquilo que rebaixa. Porque todas essas discriminações são ilusões da mente. No caminho do meio, o indivíduo transcende a ignorância e a sabedoria, a ilusão e a iluminação. Pois no momento que se atinge a iluminação, a mesma desaparece. Pois a iluminação é experienciar sunyata, a unicidade, é atingir a consciência cósmica, que os hindus chamam de samadhi, e quando se experiencia esta consciência advaita, não dual, toda discriminação é transcendida. A existência e a não existência, o nascimento e a morte. Curiosamente, pouquíssimos são aqueles que discernem este caminho do meio. É interessante que Buda não foi o primeiro a identificar a periculosidade ou as artimanhas de você se atentar, ou melhor, ceder às tentações e acabar indo para algum extremismo. Krishna, ensinando ao seu discípulo Arjuna, no Bhagavad Gita, ele fala sobre o caminho do não agir e o caminho do falso agir. E posteriormente aponta um terceiro caminho que tem correspondência com o caminho do meio, que é o caminho do reto agir. Segundo Krishna, o caminho do não agir é o caminho da renúncia. É o indivíduo que, renunciando o mundo e compreendendo que o mundo é pervadido de sofrimento e que o sofrimento tem uma causa, e esta causa há de gerar uma consequência, visto ser realizada nas trevas da ignorância, ele opta pela inação. Ele vai para as cordilheiras himalaicas e passa a grande parte da sua vida na inatividade, meditando. Para Krishna, este caminho é o caminho do não agir.
No outro extremo está o caminho do falso agir, caminho este trilhado por grande parte dos religiosos. É o caminho da ação. Às vezes, este caminho está pervadido de benevolência, de caridade, de práticas, entre aspas, louváveis, porém é um falso agir, visto que toda atividade realizada nesse extremo possui um interesse subjacente. O indivíduo faz o bem, porém almeja um galardão. O indivíduo se auto-sacrifica, porém ambiciona ser recebido no paraíso por 10 virgens. O indivíduo abre mão de inúmeros prazeres, mas ambiciona ter como prêmio o céu. Toda ação é motivada por interesses escusos. Existe uma barganha. Eu faço, mas quero receber. Se estou plantando, eu exijo que a supra-realidade me proporcione uma colheita. O caminho do falso agir é o caminho que é motivado por recompensas. Já o caminho do reto agir, que é o caminho do meio, a ação não é um meio para um fim, ela é um fim em si mesma. No caminho do reto agir, o indivíduo não fica como o yogi lá nos picos himalaicos em inatividade absoluta, nem age motivado por uma recompensa. Pelo contrário, ele age, mas a sua ação já é recompensa em si mesma. É interessante que o caminho do meio também pode ser identificado na filosofia grega, a Epícoro, que é o caminho do hedonista. Dentro dessa filosofia, os epicureus acreditavam que a felicidade suprema advinha da satisfação de todos os desejos, de ter tudo aquilo que a mente ambicionava. No outro extremo estava Diógenes, no caminho da renúncia. Segundo Diógenes, a felicidade não está naquilo que você pode conquistar. Pelo contrário, a felicidade reside em não se desejar nada. Há uma passagem muito curiosa que uma ocasião Alexandre o Grande, ao visitar a Grécia, teve interesse em conhecer Diógenes, um sábio atípico, um andarilho, que vivia pelas ruas de Corinto, na Grécia Antiga, como um mendigo. Ele vivia dentro de um barril, porém era um homem de grande sapiência. Diógenes de Sinope foi uma figura excêntrica em todos os aspectos. Ele caminhava em plena luz do dia com uma lamparina à procura de um homem autêntico, de um homem que não era um fantoche, uma marionete. E interessante é que quando Alexandre o Grande deseja visitar Diógenes, ele com o seu séquito de soldados encontra Diógenes se banhando desnudo ao sol às margens de um rio. Alexandre ficou admirado com aquela figura misteriosa e excêntrica e chegou para Diógenes e disse: pede o que quiseres,
e eu te darei. Diógenes olhou para ele e respondeu: não me retires o que você não pode me dar. Chegue para o lado, estás fazendo sombra e atrapalhando o meu banho matinal. É interessante que Alexandre o Grande ficou tão impactado com tais palavras, com a autenticidade deste nobre ser, que a posteriori confessou a um de seus soldados: se eu não fosse Alexandre o Grande, gostaria de ser Diógenes. Enquanto os epicureus queriam possuir tudo, Diógenes não queria possuir nada. Nessas duas polaridades está um grupo do ter e do outro lado o grupo do não ter. Porém, apareceu uma via alternativa na filosofia grega, um caminho do meio, que foram os estoicos. Estes transcenderam o ter dos epicureus e o não ter dos cínicos, cujo patrono foi Diógenes. Curiosamente, o Evangelho relata-nos um milagre realizado por Cristo em um homem de mão ressequida. Se este milagre fosse realizado na Índia, é bem provável que interpretaríamos o texto como se o homem, ou melhor, se este milagre crístico fosse realizado na Índia, a cura de um homem de uma mão ressequida, é bem provável que suspeitaríamos que tal indivíduo era um faquir, visto estar com a mão ressequida, algo muito comum entre os sadhus e faquires indianos. Mas é interessante nessa passagem bíblica que Jesus, ao ver o homem da mão ressequida, diz ao mesmo: vem para o meio. É no meio que está a cura. É no meio que se encontra o caminho de transcendência. É no meio que as coisas sublimes se realizam. Buda, ele teve essa sensibilidade, visto ele viver todos os prazeres naquela vida palaciana, naquela vida de príncipe. Ele tinha inúmeras mulheres a seu dispor. Dinheiro não era uma preocupação para ele. Conforto, bens materiais, estímulos sensórios eram abundantes, porém, aquela experiência imersa em desejos carnais, em prazeres sensórios, não pôde trazer a Siddhartha Gautama a plena realização. Havia uma vacuidade, um vazio, e ele ambicionava atingir o desejado de sua alma. Porém, quando ele sai do palácio, renuncia à família e perambula à procura da verdade, ele caiu na segunda armadilha, que é a armadilha do autossacrifício. Ele se tornou um sannyasi, um renunciante, vivendo sob penosas austeridades. E em dado momento, ele ficou um período em jejum que o levou ao desmaio. E foi neste episódio, segundo a tradição budista, que quando ele recobrou a consciência, ao tomar uma sopa ofertada por uma senhora caridosa, que ele chegou à conclusão que havia alternativa
ou o nobre caminho é o caminho do meio? Não adianta o homem viver imerso nos prazeres sensórios, sendo escravo dos seus desejos, estando enredado em seus apegos, e por outro lado, o indivíduo que abre mão do mundo, o indivíduo que se submete a inúmeras práticas que ocasionam a autoflagelação do corpo, a autoflagelação da mente, que leva o indivíduo aos extremos. Lembremos-nos dos faquires indianos que realizam proezas com o seu corpo, mas dentro de um extremismo inconcebível, humanamente falando. Engole espadas, caminham sob brasas, meditam em cima de formigueiros, se abstêm de alimento, de água, e muitos perecem, adoecem, falecem, objetivando se tornarem senhores do seu corpo, objetivando transcender as necessidades fisiológicas. E Buda entendeu que este caminho de austeridade precisa ser transcendido, assim como o caminho da pecaminosidade. E para isto se faz necessário o indivíduo experienciar o caminho do meio. Que estas singelas palavras oportunizem o vislumbre deste nobre caminho, deste caminho óctuple, deste caminho trilhado pelos suamis, pelos rishis, pelos avatares, pelos grandes mestres que por aqui passaram. Que o Eterno ilumine os olhos do vosso entendimento e amplie os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro. Namastê.